Fala, amiguinho! Vamos trabalhar perspectiva oblíqua. O que é perspectiva oblíqua? É uma variação da perspectiva cônica. Ao invés da gente fazer a perspectiva central com um ponto de fuga, a gente vai fazer com dois pontos de fuga e enxergar o objeto não de frente, mas de lado, de canto, né? Digamos assim. Então vamos lá. Começa fazendo uma linha do horizonte, tá? Mais ou menos aqui no meio da folha. Não precisa ser com medida exata, tá? Mas faça com régua. Eu vou riscar forte, porque senão a câmera não enxerga. Já não preciso nem falar mais para você. Eu repito isso em todos os vídeos. Você vai riscar suave, porque desenho de construção a gente faz o mais suave possível. Beleza? Então vamos lá, ó. Começa fazendo uma linha aqui no meio. Essa linha é a linha do horizonte. Nessa linha do horizonte eu vou marcar dois pontos de fuga. Vou colocar um ponto de fuga deste lado e um ponto de fuga deste lado aqui. Ok? Nas duas extremidades. Para a gente começar a desenhar o nosso objeto, não vou colocar centralizado, vou colocar um pouco mais pro lado de cá, uma linha vertical, tá? Para contrastar com aquela linha horizontal. Vou fazer uma linha vertical aqui de uns 4 centímetros, pode ser? Eu poderia fazer numa medida qualquer, mas é só para garantir que o nosso desenho vai ficar parecido. Beleza? Então ali, ó, 4 centímetros. Beleza? Bom, partindo dessa linha, então, nas duas extremidades eu vou puxar linhas de projeção para o ponto de fuga. Ó, apoia no ponto de fuga, apoia na extremidade do objeto e aí puxa a linha. Apoia na extremidade do objeto, apoia no ponto de fuga e puxa outra linha. Repete o procedimento agora em direção ao outro ponto de fuga. Apoia na extremidade, apoia no ponto de fuga. Apoia na extremidade, apoia no ponto de fuga. Beleza? Dá um espaçozinho aqui e fecha na paralela, na vertical. Dá um espaçozinho do outro lado e fecha também na paralela, na vertical. Ao fechar os cantinhos, ganhei 2 pontos. Vamos lá, ó, ponto de fuga de novo. Ponto de fuga de novo. E aí eu obtive a caixinha tridimensional, que daqui a pouco a gente vai dar um acabamentozinho nela. Beleza? Como eu localizei o meu traço abaixo da linha do horizonte, eu consigo enxergar a parte de cima. O que aconteceria se eu construísse um outro cubo com o traço na parte superior ali, né? Então, ó, vamos fazer uma linha na vertical também aqui. Vou fazer os mesmos 4 centímetros, pode ser? E aí, como é que eu comecei? Projeções para o ponto de fuga. Então, extremidade do objeto até o ponto de fuga, puxa a linha de projeção. Extremidade do objeto até o ponto de fuga, puxa linha de projeção. Para o outro lado, o mesmo procedimento. Ponto de fuga até a extremidade aqui, ó, linha de projeção. E, para finalizar, linha de projeção novamente. Ok? Tranquilo? Para fechar o objeto, vamos trabalhar com linhas paralelas, né? Vertical, vertical paralela aqui. Vertical paralela do outro lado. Agora, desses pontos aqui, eu puxo para as fugas mais uma vez. Daqui para aquele ponto de fuga, dali
para este ponto de fuga. E aí nós conseguimos fazer duas caixinhas em projeção. Ok? Vamos dar um acabamento? Vamos dar um acabamento aqui. Tudo que for linha externa, eu vou reforçar aqui com a minha caneta permanente. Mas você pode reforçar com o próprio lápis, com uma outra caneta, com uma canetinha, com um lápis de cor. Fica a seu critério. Percebe aí como ficou a caixinha? Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Beleza? Então ela é chamada de perspectiva oblíqua porque ela me dá essa angulação. A gente enxerga o objeto pelo canto e não mais pela frente. Então lembra como é que a gente fez? Linha do horizonte, marcamos 2 pontos de fuga e aí com um traço de 4 centímetros eu comecei a minha projeção para a fuga e fechei o cubo tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Agora a gente vai colocar alguns detalhes a mais. A gente tem trabalhado em perspectiva em algumas aulas anteriores, a gente tem brincado um pouco com a escrita, né? Com este alfabeto que você vai ver na sequência. Que a gente vai fazer uso dele para poder brincar com letras aqui dentro e ter um efeito de texto em tridimensionalidade, um texto com volume, um texto em 3D. Vou falar em 3D, é exatamente o que eu vou escrever ali. Eu vou escrever 3D, tanto num quanto no outro ali. Então, a parte da frente, todas as linhas aqui estão na paralela, né? Então, eu vou usar o meu texto aqui, como são duas letras. Se eu dividir exatamente na metade o espaço, por exemplo, 4 centímetros, marcar aqui os dois, e puxar uma linha nos 2 centímetros, eu não sei se você consegue perceber aí, mas não dá a impressão que a segunda metade é maior que a primeira? Por que isso? Eu não posso colocar medidas iguais. Tudo que vai diminuindo em direção ao ponto de fuga reduz o tamanho, né? Então eu vou ter que ter uma parte maior e outra menor, de tal maneira que lembre que está proporcional. Como é que eu faço isso? Dica: cruza as diagonais, amiguinho, ó. Apoia nos 2 cantinhos. E aí você risca fraquinho aqui, ó. Uma diagonal. Outra diagonal. Percebe que o meio do objeto, apesar de continuar aparentando pra gente que está dividido na metade certinho, um lado está menor que o outro, né? Eu consegui a redução proporcional assim. Então, sempre que você quiser reduzir algo em perspectiva pela metade, basta cruzar as diagonais, né? Porque aí na hora que você fizer a paralela, você vai perceber que ficou proporcional. Maior, menor, houve redução perspectiva, porém a impressão que dá é que a gente dividiu em partes proporcionais. Beleza? Esse bloco inteiro eu vou puxar a projeção para lá também. Essa divisão aqui das 2 letras, eu vou puxar essa divisão também para o ponto de fuga lá embaixo. Ok? Então vamos lá. Vamos dar acabamento. Divisão das letras. Ok? E aí eu vou fazer um número 3.
que você pode encontrar neste alfabeto. E nesse mesmo alfabeto a gente vai procurar a letra D e vai descobrir que se faz dessa maneira. Fecha aqui o traço no meio e faz a inclinação que equivale ao arredondamento da letra D. Pronto, ó, consegui um texto aí escrito 3D. Percebe que tem divisões nas letras aqui? Seria legal puxar essas divisões também para o ponto de fuga, né? E aqui esse espacinho que eu pintei de preto também seria legal puxar para o ponto de fuga. Ok? Bacana? Vamos dar um acabamento aqui embaixo? Do mesmo jeito? Então como é que foi que eu achei a metade na perspectiva? Basta cruzar as diagonais. Cruza as diagonais. A gente acha o centro deslocado e consegue fazer aqui, ó, na paralela a divisão proporcional dos dois espaços. Vou puxar a profundidade para o ponto de fuga. Ok? Acabamento na divisão das letras. E aí, mais uma vez, seguindo este alfabeto, a gente vai construir o texto aqui embaixo. Do mesmo jeito que a gente fez em cima. Detalhes em profundidade? Vamos lá, detalhes em profundidade. Puxa a projeção. Ali em cima também. E a gente pode dar o acabamento com a nossa caneta. A vantagem da gente fazer com o marcador permanente é que assim que a gente dá acabamento, a tinta já praticamente está toda seca, o que permite que a gente possa vir com a borracha e apagar as linhas. E se você fez diferente de mim, o traçado suave vai ter menos trabalho para apagar essas linhas todas, certo? Tranquilo? Vamos lá como a gente consegue os bloquinhos tridimensionais aí, não é? Só para ter uma noção do espaço, eu vou reforçar aqui a minha linha do horizonte para não perder essa referência. Ok? Aí, ó. O que falta a gente fazer? Falta a gente colorir, certo? Aí é só colorir, colorida livre, você trabalha as cores do jeito que você bem entender.
só não deixe de dar acabamento aí. Beleza? Facinho, né? E fica bem diferente da projeção com um ponto de fuga. Pois é. Agora que a gente aprendeu bacana essa construção, o nosso próximo trabalho vai se basear exatamente nesse tipo de perspectiva chamada perspectiva oblíqua, que é a perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Beleza? Até mais, amiguinho!